Olá, queridos, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa live tão importante, onde nós vamos aqui denunciar os esquemas de rejeição que assolam o coração e paralisam as pessoas de avançar na sua jornada, de terem as suas vidas servindo ao propósito eterno de Deus. Hoje nós vamos denunciar esses esquemas. O Senhor tem me ativado nesse tempo para estar assim trazendo, porque eu vejo que é muito significativo e muito importante como os conflitos se dão nas famílias por causa da rejeição. Pessoas feridas por causa de rejeição, elas são fatalmente as mais feridas, as que se ressentem mais, as que são mais amarguradas, as que buscam maiores reconhecimentos. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Pessoas altamente, profundamente afetadas são aquelas que realmente têm um padrão de rejeição na sua vida. Boa noite. Você que está chegando, seja bem-vindo. Taimara, Sabrina, Giovanni, Vitória, Josi Save, Carlinha, meu amor, Deus te abençoe, minha filha. Mohamed, Cláudia, Dani, Oficina Radar, Camila, Cris. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, minha filha? Ariana, Cris Moura, Tatiana, missionária Sara, Deus abençoe, querida. Márcia. Fernanda, Vera, Fabiana, Vanessa, sejam todos bem-vindos. Restauração Feminina. Robertinha, seja bem-vinda, meu amor. Lu, oi Lu, minha intercessora também. Glória a Deus. Kelly, Princesa, Lívia, Juju Pinheiro, um beijo pra você, querida. Dai, Paula. Enfim, agora tá entrando um monte de gente, não dá pra falar o nome. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Eu quero começar orando porque essa live vai ser, sabe aquela live pesada, né? Pesada não assim de um ambiente ruim, mas pesada de um peso espiritual grande, né? Um peso assim para confrontar, né? Porque nós vamos aqui denunciar estruturas malignas, estruturas de peso espiritual muito bem orquestrada por Satanás. Deixa eu chegar mais perto aqui o ring light para eu falar melhor para vocês no microfone. Pesos espirituais muito bem orquestrados pelo inimigo para paralisar todos aqueles que têm um chamado muito específico da parte de Deus. Eu tenho certeza que tem coisas que você sente no seu coração, coisas que te prendem, sabe? Momentos da sua vida onde você vive num tobogã. Tem hora que você tem muita certeza do que você tem que fazer, tem hora que você declina e fica sem uma visão assim, um tanto específica da sua vida. Você percebe que muitas vezes precisa de direção, não se sente apoiado, não se sente apoiada, não sente que o Senhor está do teu lado, muitas vezes se sente esquecido até por Deus, muitas vezes se sente abandonado, abandonada, com orações não respondidas, distante daquilo que é o seu propósito. Então, o Senhor, Ele vai poderosamente falar ao seu coração. Amém? Vai falar poderosamente ao seu coração nessa noite. E por isso eu quero orar, tá? Orar para que o Senhor, Ele ministre muito ao teu coração. E no nome poderoso de Jesus, o Senhor vai fazer grandes coisas aqui nessa noite. Amém?
Glória a Deus. Então feche seus olhos, abre o seu coração, aproveita, manda aí essa live para as pessoas, manda aí nesse aviãozinho, toca nesse aviãozinho, manda para todo mundo que aparecer para você, e sem preconceito, né? Sem preconceito. E porque Deus quer falar com pessoas que você nem imagina que Deus quer falar, né? É bom que elas já recebem aí o link, pega esses 3 pontinhos, pega o link e joga lá nos seus grupos de WhatsApp, os que podem jogar, né, queridos? De Telegram, tá bom? E vamos espalhar isso. Dá tempo ainda de você fazer isso antes de nós orarmos, tá bom? Vamos lá. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu sei que essa live vai ser uma denúncia muito forte, Pai, do mundo espiritual, uma denúncia muito forte, Senhor Deus, dos planos do inimigo, e eu já profetizo que em nome de Jesus de Nazaré, as tuas miríades e miríades de anjos, Senhor, venha sobre a casa, sobre a vida, sobre a família de cada um de nós que estamos presentes aqui nessa live, que estamos recebendo essa ministração, tanto agora quanto posteriormente, em nome de Jesus. Pai, nos cobre com teu sangue, nós nos blindamos com o poderoso sangue do Cordeiro, nós vestimos sobre nós o manto de justiça do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que muitas revelações, muitas verdades virão à tona nesse momento, e o inimigo, ele não fica feliz. Eu sei que o diabo vai trabalhar para que as pessoas não tenham atenção, para mexer com a internet, para dificultar o processo de assimilação e distorção dessa palavra, mas eu repreendo em nome de Jesus agora toda distorção dessa palavra, todo bloqueio mental, em nome de Jesus de Nazaré, eu desfaço agora no poder do nome de Jesus, todo tamponamento da audição, do ouvido espiritual dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus de Nazaré, seja agora destampado, para que venha, Senhor Deus, a tua voz, vem com a tua luz no entendimento deles, Pai, de todos os que estão aqui, vem com a tua luz, Senhor Deus, no coração, vem com a tua luz, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai, Senhor Deus, operando, Pai, um destravar, Senhor Deus, destravar, Pai, em nome de Jesus, Pai, do entendimento. Ó, Senhor Deus, tudo aquilo que Satanás tem aprisionado como estrutura, Pai, que impede os teus filhos e filhas de receber revelação do teu propósito, que, Senhor Deus, tem impedido os teus filhos de avançar, de serem as pessoas que eles nasceram para ser. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito maligno que trabalha contra, oh, Senhor Deus, a expansão, Pai, da boa nova do Evangelho, dos teus filhos se posicionarem com poder, autoridade, ousadia, unção, Pai, com os esquemas, com as cargas de rejeição, com os esquemas do maligno. Senhor, em nome de Jesus, caia por terra agora toda inimizade. Oh, Senhor Deus, todo espírito maligno que traz medo, insônia, aceleração desordenada do coração, sensação de sufocamento, eu te repreendo em nome de Jesus. Nós denunciamos em nome de Jesus todo espírito maligno de rejeição que queira agora se alojar de uma forma indevida, causando medo, terror. Em nome de Jesus de Nazaré, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Oh, todo aquele que está aqui nessa live, que está sentindo tremores, suando frio, sentindo enjoo, em nome de Jesus de Nazaré, todo espírito de medo, sai de perto dela. Todo espírito de intimidação, sai de perto das filhas de Deus. Sai de perto dos filhos de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Todo espírito maligno que agarra nas costas,
que agarra nos cabelos, que bota a mão na visão, que cega, que tampa a boca e cala, e tenta calar de alguns e cala a voz profética de outros. Em nome de Jesus de Nazaré, toda intenção maligna de lançar setas de enfermidade seja repreendida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tu és o Rei, nada pode mudar isso. Tu és o Senhor, o soberano, o Deus de toda a terra. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos teus olhos. Tudo está subjugado diante do teu poder. Pai, não há quem te possa resistir, Deus. Aleluia, Senhor. Não há quem te possa resistir. Em nome de Jesus. Tu és o Senhor, nós fomos compradas, lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. E em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor vai ser exaltado na sua vida. E coisas em nome de Jesus, coisas que te prendiam, vão ser reveladas aqui hoje. E você vai ser livre no nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, eu quero ler com você. Se prepara aí, que o Espírito Santo já está movendo aqui nesse lugar. Aleluia, Senhor, que presença de Deus. Aleluia, aleluia. Não se questione, amada. Não se questione. Tem coisas que o Senhor fala com você, o Senhor me mostra aqui mulheres que se questionam o tempo todo. O Senhor fala com você, o Senhor te dá posicionamentos, direcionamentos claros, diretos. E você vive ali duvidando daquilo que o Senhor tem te entregado. Não duvide. Não duvide, não duvide. Você vai descobrir que isso é uma carga de rejeição que foi lançada na tua linhagem familiar que veio perpetuando. Eu vou dar hoje alguns sintomas dessa questão da rejeição e eu tenho certeza que no nome poderoso de Jesus você vai ser livre. Livre. Você vai ter revelação daquilo que tem te prendido. Terrível lutar contra a incredulidade. Eu repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Todo espírito de incredulidade que agarra na cabeça, que agarra no entendimento, que pega no coração e aperta, que tampa os ouvidos, que faz críticas, vozes de dúvidas, vozes de intimidação, eu te repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Satanás, tu foi achado agora e nós estamos te denunciando. Em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade, sai agora no nome de Jesus. Bate em retirada agora dos corações. Bate em retirada agora dessas mentes. Em nome de Jesus de Nazaré, toda insegurança, isso é insegurança. Insegurança que foi plantada no teu coração. Palavras malditas, palavras malditas que foram lançadas pelos teus pais, palavras malditas que foram lançadas pelos teus avós, palavras malditas que foram lançadas pelas pessoas, tias, primos, pessoas que eram do teu afeto, que você confiava e esperava o melhor deles, esperava que eles te protegessem, eles te abandonaram, te negligenciaram, te traíram. Em nome de Jesus, que causou incredulidade, você não consegue acreditar em nada, em mais ninguém. E aí agora você está transferindo isso para o Senhor e para aquilo que o Senhor tem na sua vida. Eu repreendo isso e quebro agora em nome de Jesus de Nazaré. Eu decreto agora, em nome de Jesus de Nazaré, que você vai começar, a partir de agora, a se sentir outra pessoa. Diga comigo. Vamos lá, diga comigo. Eu repreendo em nome de Jesus na minha mente. Vamos lá, diz aí que Satanás ele vai obedecer a esse comando no nome de Jesus, na tua vida. Amém? Fala aí. Em nome de Jesus, eu repreendo toda seta de dúvida na minha mente, toda seta de incredulidade no meu coração. Jesus bateu na porta do meu coração, eu abri, ele entrou e ele ceia comigo todos os dias. Ele tem comunhão comigo através do selo do Espírito Santo. Oh Deus, o penhor da sua glória, o Espírito Santo habita em mim, eu sou filha amada. Diga isso, diga em voz alta para o inferno ouvir. Diga em voz alta para o inferno escutar. Em nome de Jesus de Nazaré. Essa live vai ser uma live de libertação, hein? Tô sentindo. Não era esse o propósito, não. Mas o Senhor vai libertar. Você pode ter certeza.
Senhor vai libertar você em nome de Jesus. Começa a falar assim, eu tô saindo do lugar da incredulidade. Fala aí. Se você puder se levantar e dar um passo, pega o celular, bota na mão e começa a dar passos aí na sua casa. Eu estou saindo do lugar de incredulidade. Eu estou saindo deste lugar. E eu estou entrando agora numa atmosfera de fé. No trono da graça. Eu adentro num ambiente celestial da presença de Deus. Envolvida pela presença do Espírito Santo. Abraçada pelo amor do Pai, guiada pelas mãos, pelo Rei Jesus, as regiões celestiais, aonde a palavra do Senhor diz em Efésios que nós estamos assentadas com Cristo nas regiões celestiais. Você que é intercessor aí, começa a interceder. Começa a interceder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vai libertando agora. Em nome de Jesus, Senhor, as cadeias que prendem. Oh, Senhor Deus, vai tirando agora a farpa do coração, Jesus. Vai tirando agora as amarras, Pai. Vai tirando, vai tirando. Eu vou desenfaixando agora. Esse coração que estava apertado, angustiado, cheio de questionamentos, perguntas, dúvidas, sensações de não pertencimento, sensação de solidão, sensação de abandono, sensação de negligência, com vontade de sumir. Mulheres aqui com vontade de sumir. Em nome de Jesus, o Senhor agora é a tua companhia. O Senhor Jesus agora está aí com você. Ele está te abraçando, Ele está te pegando no colo, Ele está te dizendo, não temas que eu te ajudo, eu sou teu Deus. Seja forte, seja corajosa, você é minha, eu morri por você. Eu verti o meu sangue na cruz do Calvário por tua causa, aleluia. Eu sou teu Deus. Eu sou o teu Senhor, eu não te abandono um só dia. Eu prometi, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. A palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. E eu disse que o Espírito Santo estaria com você, e o Espírito Santo está com você. Ah, se apropria dessa verdade. Dessa verdade, a verdade que liberta. Liberta do medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim. Salmo 118, versículo 22. Aleluia. Está quebrado em nome de Jesus. Isso. Aleluia. Salmo 118, 22 vai dizer assim para nós. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Jesus é o homem de dores que sabe o que é padecer. Ele foi rejeitado, veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam. O Senhor Jesus, ele foi rejeitado de todas as maneiras pelo povo ao qual ele veio, por meio desse povo, né, pelos judeus, e o Senhor morreu por toda a humanidade, e você vê aí a humanidade se rendendo às influências malignas do inimigo, do diabo, Satanás, a antiga serpente, e você vê muitas pessoas trazendo culturas malignas, religiões de mistério, espíritos enganosos, demônios transvestidos de luz, espíritos de luz, forças espirituais da maldade que cegam o entendimento dos incrédulos. A incredulidade traz cegueira, provoca cegueira. Aí muitas pessoas que começam a não mais ter visão de Deus, não mais, quando lê a palavra, não tem mais revelação nem aplicação para sua vida. Então são pessoas que estão sendo cegadas pela incredulidade. Sansão, em Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16, depois você medita nisso. Sansão, ele foi, amadas, invadido por um espírito de incredulidade acerca da separação que o Senhor tinha para ele, o protocolo que o Pai tinha dado para ele, que Deus tinha dado para ele sobre o seu chamado. Sansão já nasceu comissionado a derrotar os filisteus, a começar a derrotar os filisteus. O Senhor falou assim para a esposa de Manoá, ele falou assim, por causa através da vida desse menino, né?
eu trouxe Sansão para isso por causa da vida desse menino, através da vida dele, eu vou começar a livrar o meu povo da mão dos filisteus. Então, Sansão já nasceu comissionado, ele já nasceu com uma missão, né, com um destino profético para estar indo adiante. E sabe o que acontece? Sansão fica autossuficiente, ele negligencia o protocolo de Deus, da separação espiritual que ele tinha que ter, e ele começa a ficar incrédulo sobre o posicionamento que ele devia ter e começa a agir na própria autossuficiência, na própria razão, e ele sempre acha que vai dar certo, ele sempre acha que ele vai vencer, até que ele conta o segredo dele para Dalila. Cuidado com as Dalilas. Por isso, que eu mantenho minha boca bem fechada, porque Dalila é insistente, Dalila fica chorando, fica, você não me ama, você não me gosta, você não me quer. E Sansão, como negligencia a santidade, como negligencia a palavra de Deus, que falando, olha, teu segredo vai estar, a tua força vai estar nessa consagração, nesse segredo. E Sansão, ele negligencia o protocolo de separação de santidade do Senhor para a vida dele. Ele fala, né? Abre o bico, e para ser tão somente levado a ser sentenciado a ficar sem visão. Então, quando você não acredita nas coisas que Deus manda você fazer para você avançar no seu destino profético, você também fica sem visão. Isso gera realmente paralisações. Essa palavra vai dizer que Jesus é a pedra angular, Jesus é a principal pedra de esquina, e ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. E olha, queridas, sabe o que eu tenho percebido? Dia após dia, eu trato de libertação há muitos anos. Cura e libertação desde meus 12 anos, praticamente. Pregando desde os 12, comecei a fazer libertação com 13. Comecei a estudar cura emocional muito jovem, muito novinha, muito adolescente. Cura espiritual, cura da alma, né? Libertação. Muito nova. Eu ficava vendo aquele programa na televisão da pastora Valnice Milhomes, era da Pirralha, e ela já era um nome de autoridade nessa área, e depois eu gravava as ministrações dela na fita de VHS para ficar vendo no videocassete, né? Quem é dessa época aí já denunciei aqui minha idade, né? E eu ficava ali aprendendo com aquela mulher de Deus, aí já mergulhei em outras mulheres de Deus e homens também, né? Com muita revelação nessa área, comecei a me especializar, e o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre a rejeição. A rejeição, ela é a dor mais profunda que um ser humano pode sentir. É o abandono e a rejeição. Deus tem um plano para todo ser humano. Deus tem um plano para você, diferente do plano que Ele tem para mim. Deus tem um plano exclusivo, individualizado para cada ser humano. E nenhum ser humano está aleatoriamente na face da terra. Então, você que é escolhida pelo Senhor, você que é escolhida para levar o nome do Senhor, para testemunhar sobre o Senhor, para levar as boas novas do Evangelho, para ser um luzeiro no mundo, no meio de uma geração corrompida e incrédula, pervertida, perversa. Nesse tempo, você tem uma mira nas costas. Esse espírito maligno, demônios que muitas vezes vêm de gerações em gerações, eu vou explicar um pouco isso aqui. Demônios geracionais, eles vão abrindo feridas. Eu vou falar das necessidades humanas mais básicas, e aí esses demônios, eles entram nas necessidades humanas não atendidas, e eles começam a passar de pai para filho, de filho para filho, né? De bisavô para avô, de avô para filho, de filho para pai, de pai para filho, e assim por diante, né? Para os netos, bisnetos, tataranetos. As suas próprias rejeições, porque se uma pessoa ela é cheia de dores não tratadas, ela resiste a essas dores, ela vai passar essa dor para alguém, ela vai passar para os seus filhos, vai passar para sua esposa, vai passar para o seu marido.
E deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou falar sem falar o nome, tá? E você vai entender sobre o que eu tô falando. Você sabe que uma pessoa que tem muitas dores e que não se aceita, ela tem muita autorrejeição, é porque, obviamente, ela foi rejeitada. Mas a pessoa que tem autorrejeição, ela não aceita quem ela é, isso começou lá na infância com a rejeição dos próprios pais. O que acontece? Cobranças exageradas, negligências, críticas, muitas críticas, palavras dolorosas do tipo seu burro, sua burra, sua lerda, né? Dentre outros, até xingamentos, negligências, sumiços, abandonos, órfãos de pais vivos, sabe? Comparações, brincadeiras maliciosas com o intuito de denegrir, de diminuir. Lá na igreja eu canso de falar isso, chocarrices infinitas, aquela brincadeirinha que é para a pessoa diminuir a outra para ela se sentir bem, sabe? E isso vai gerando um olhar da pessoa sobre si mesmo de vergonha e de culpa, de incapacidade. Então a pessoa começa a ter vergonha dela mesma e ela começa a construir um falso eu rígido. Então é como se ela falasse assim, eu vou dar alguns exemplos para você entender. É como se ela falasse assim, não, eu não sou ruim assim como estão me fazendo acreditar. Eu não sou essa pessoa ruim como estão me fazendo acreditar. Então eu sou bom, eu sou boa. E ela começa a ficar nesse jogo. Não, eu não sou assim. Não, eu sou sim. Eu sou ruim e me sinto mal. Eu sou culpada. Aí começa a correr atrás para ser perfeito, para ser aceito. Aí para fazer uma coisa, aí faço uma graça, aí todo mundo ri. Aí eu vou sempre querer fazer aquela graça para aparecer. E aí isso pequeno, aí vai crescendo. E aí o diabo ele já se encarrega de tentar confirmar esses sentimentos através da repetição de padrão em relacionamentos na adolescência, na fase adulta, como que para que você acredite assim, realmente eu sou assim, realmente eu não sou bem-vindo, eu não sou querido, eu não sou aceito. E aí o que acontece? A pessoa que passa muita vergonha e passa muita humilhação, às vezes você tem um membro da família que te causa muita humilhação, te causa muita vergonha. Então você vai ser aquela pessoa que vai criticar todo mundo. Para você se proteger da vergonha, o medo de ser humilhado, o medo de ser humilhada, o medo de ser envergonhada, de ser você a culpada ou o culpado por aquilo que a pessoa tá fazendo, tá sentindo, tá sendo. Isso acontece muito com crianças e adolescentes que têm pais alcoólatras, drogados, mulheres que têm um comportamento vergonhoso, pessoas adoecidas mentalmente na família, enfim, pessoas que têm uma conduta marginalizada. Então elas causam muita vergonha para os filhos, e os filhos têm vergonha, se escondem, não querem que associe a imagem deles àquela pessoa. Então, eles constroem dentro deles uma blindagem para que, diante das situações, eles não sejam envergonhados, não se vejam como culpados daquelas coisas. O que acaba acontecendo? Acaba criando uma estrutura de orgulho muito forte, uma blindagem no coração, uma blindagem na mente, que a pessoa ela não consegue se ver errada nas situações. É sempre a pessoa que é a dona da razão. O dono da razão, aquele que fala para não ouvir, porque se ouvir e der ouvidos, vai ver que está errado, e a pessoa morre de medo de se ver errada. Ela tem medo de se ver ruim, medo de se ver como que comparando-se ou tendo alguma ligação com aquele personagem familiar que lhe causava tanta vergonha ou que trazia culpa para aquela pessoa. Eu estou tentando explicar aqui de uma forma bem simples e, assim, é bem superficial, mas bem simples para vocês entenderem. A rejeição, ela vem a partir dessas questões. Porque, veja, todo aquele que é escolhido por Deus,
E até tem um chamado profético. Vou dar um exemplo para você do que eu quero dizer, aquele que é escolhido por Deus tem um chamado profético. Eu sei que eu fui chamada para cura, libertação, salvação, né, para libertação mesmo, guerras espirituais desde muito nova, desde criança. Por quê? Eu tinha muita sensibilidade para o mundo espiritual, mesmo não sendo ainda, não tendo me convertido, não sendo filha de Deus, sendo somente criatura. Então, eu tinha muita sensibilidade para o mundo espiritual. Eu via espíritos, eu sentia presenças malignas, eu tinha calafrios, parecia sempre que tinha alguém atrás de mim, me olhando, me intimidando, querendo me prender, me causando muito medo. A minha mãe dizia que quando eu era pequena, eu não conseguia dormir sozinha, porque quando apagava a luz, eu tinha visões, eu tinha muitos sonhos, eu tinha muita perturbação. Então, eu tinha uma sensibilidade, já uma ativação para o mundo espiritual, para um chamado de libertação, para um chamado de guerra espiritual. E sabe o que acontecia? O inimigo já percebendo esse veio profético, esse chamado para denunciar as obras das trevas, porque quando você percebe, você tem revelação, você visualiza onde Satanás está se apresentando, aonde ele está aprisionando, o que ele está fazendo, ele pode ser denunciado e ele pode ser neutralizado. Então, quando ele percebe que, por exemplo, uma criança, ela já tem uma percepção, ele faz o quê? Ele bota medo, intimidação. Aí, através desse medo e intimidação, a criança fica nervosa, fica mais desobediente, porque a criança ela não sabe como lidar com essas questões, você percebe? Então a criança começa a tentar ter escapes para ela poder se desvincular disso. Então, todo mundo que é chamado, todo mundo que é chamado para um bloqueio do mundo espiritual maligno na vida das pessoas e para a libertação, para nós bloquearmos, porque a gente denuncia, a gente acaba bloqueando a ação daqueles espíritos e a pessoa fica livre para receber a boa nova do evangelho e para ser liberta, né? Então o diabo ele vem com muita intimidação, trazendo medo, trazendo opressão, trazendo sufocamento. Eu lembro que quando eu era pequena eu sentia muito sufocamento. Tem uma história na minha casa que eu detesto textura assim de aquela textura gosmenta, textura de mingau. Mingau grosso. Sabe aquele mingau grosso? Sabe mingau de aveia grosso? Aquilo não me descia. Farinha láctea. Minha mãe me dava muito. Eu sou da época que as mães entupiam os filhos de farinha láctea, com rodelinha de banana por cima, com frutinha por cima. Por quê? Porque elas pensavam que farinha láctea alimentava, né? E hoje a gente sabe que farinha láctea é só açúcar, né? Para engordar, não é para alimentar. E aí minha mãe me dava, né? Era a cultura da época. E aí, mas só que minha mãe fazia assim, forte. Então ela fazia com pouco leite e bastante farinha. Então ficava aquela coisa dura. E eu nunca gostei dessa textura. Aquilo me dava ânsia, né? Eu não conseguia comer aquilo, né? Aí eu ficava chorando, eu ficava resistindo, eu me sentia assim pressionada, eu me sentia obrigada a fazer aquilo. E aquilo não me descia. E sempre, no final das contas, minha mãe brigava. Você tem que comer, você é muito difícil para comer. Toda mãe fica preocupada, né? Com a questão da comida, da criança ser alimentada. E aí era muito ruim, porque eu acabava ficando ferida, ficando magoada, né? Porque a criança não entende a racionalização materna. A criança não entende que a mãe precisa sair para trabalhar. A criança não entende que a mãe está obrigando ela a comer para o próprio bem dela, né? Na cabeça ali da mãe. Então, ela acaba se sentindo o quê? Obrigada, ela acaba se sentindo tolhida, ela acaba se sentindo sufocada. E como eu tinha muita sensação de sufocamento do mundo espiritual, né, por essas percepções, quando vinha essa questão do mingau, dessas coisas, parecia que eu estava naquele momento de novo. E aí, eu percebi isso tentando se repetir nos enquadramentos na vida, né? Nas cargas de rejeição que o inimigo foi colocando na minha frente. Eu falo para vocês, quem é da comunidade Save já sabe, as mais íntimas já sabem, que eu sempre sofri muito com esse nariz, com o meu cabelo, né? Cabelo liso, comprido, um nariz fino, um nariz arrebitado. Então, eu tinha muita coisa assim, ela é metida. Então, eu tinha muita rejeição
por parte das meninas que de alguma forma se sentiam ameaçadas por mim, sendo que eu só queria ser amiga delas. É uma coisa boba, mas que marca a criança, e o diabo ele sabe disso. Ele sabe marcar uma criança. Eu quero que você se lembre aí dos momentos em que a sua mãe deixou de dar colo para você para dar colo para outra, para outro filho. Falou, não, peraí, rapidinho. Aí dava colo para outro, você se sentiu como? Rejeitada. A minha mãe não me quer. A minha mãe prefere a minha irmã. A minha mãe prefere o meu irmão. E isso vai implantando uma carga de rejeição. Lembre-se, essa live é uma denúncia dos esquemas de rejeição. Você está identificando aí, ó. Todos nós temos feridas de rejeição. Então, essas feridas, elas são implantadas, sabe, dentro de nós, e elas vão se perpetuando ao longo da vida, porque o diabo, ele sabe, ele é o perito na humanidade. Ele sabe o que afeta mais um ser humano do que outro. Né? A maior dor que nós temos é de ser rejeitadas. Essa rejeição afeta a nossa vida e a vida das pessoas que nós amamos, que são as pessoas da nossa família. E na nossa família, nós também somos afetados pela rejeição das outras pessoas que moram conosco. Sensação de ser ignorada, sensação de negligência, sensação de ser esquecida, sensação de ser invisível, sensação de ser desvalorizada. Tudo isso é sintoma de carga de rejeição, de esquemas de rejeição. E aí, durante a vida inteira, acontecem vários tipos, né? Traumas, cargas de rejeição vêm para nós com traumas do passado que nos prendem a problemas presentes. Então, as cargas do passado, elas trazem e consolidam, confirmam problemas presentes. O que acontece com isso? Existem dentro de nós dois tipos de crise. As crises circunstanciais e as crises existenciais. É o que o apóstolo Paulo fala, que nós sofremos embates tanto de dores por fora quanto de angústias por dentro. São essas duas formas de crises que todos nós enfrentamos. E as crises circunstanciais, elas mudam de cara, elas mudam, né, de pressão. Tem horas que é mais pressão, tem hora que é menos pressão, né? Tem hora que afeta uma área da vida, tem hora que afeta a outra. Porém, as crises existenciais, elas vêm num estilo de vida baseado no medo e na incredulidade. Você percebeu que eu orei muito em relação à incredulidade, falei muito sobre o medo? Por quê? Essas crises existenciais ativadas por fortes cargas de rejeição, elas estão baseadas no medo e na incredulidade. E isso vai gerar em você bloqueios internos permanentes. Como uma mulher vai ouvir a voz de Deus para sua vida se ela está bloqueada internamente para ouvir a voz de Deus? Porque a rejeição, ela vem como uma carga, uma prisão, é um cárcere. A rejeição é um cárcere. Ela faz você ficar de ouvidos tampados, ouvidos espirituais tapados, porque você acredita que você tem uma crença, nisso você crê, que você não é digna, você não merece, porque a rejeição faz isso, você se sentir indigna, não merecedora. A rejeição faz você se sentir incapaz. Entende? Então, essas barreiras internas impõem o que na gente? Todos nós temos dores de rejeição. Isso não é privilégio de uma pessoa ou outra. Algumas pessoas já resolveram essas cargas de rejeição, outras não. É fato que para algumas pessoas a carga de rejeição é maior, né? Talvez foi um abuso muito pesado, outras foram coisas, né, que também trouxeram cargas, mas, porém, contudo, todavia, se tornaram um pouco mais fáceis de resolver, dependendo também da personalidade da pessoa. Muitas vezes uma pessoa melancólica ela vai ter muito mais dificuldade de tratar algumas questões, né?
Uma pessoa colérica vai ter, porque ela fica ali marcada, ela leva aquilo ali, né? Então, depende muito, né, do que foi e com quem foi. Então, essas cargas, elas vão fazer o quê? Elas vão instalar um quadro crônico na vida da pessoa de fuga, de desistência. Ela não vai acreditar nunca nela mesma, ela não vai ter segurança. Vai fazer a pessoa perder o sabor pela vida, os desafios da vida e pelas conquistas, tornando a pessoa apática e depressiva. É isso que acontece, né? Essas cargas provocam um esquema de resposta negativo diante dos propósitos de Deus, fazendo com que as pessoas fiquem como? Paralisadas na fé, afundem assim numa imensa falta de sentido. Elas começam coisas e não terminam, elas não sabem do que gostam. É sempre a síndrome do começador. Eu começo, mas não termino. Aí meu coração fica cheio de alegria, aquecido, é isso, mas aí, às vezes não consegue nem começar. Não consegue avançar. Elas sentem medo de prosseguir, se tornam desistentes crônicos, né? Desistentes contumazes. Projetos, chamado ministerial, tudo isso fica afetado pela rejeição. O plano do diabo é esse, é destruir essa autoestima. O plano do diabo é esse, é destruir a tua autoestima e a tua imagem. Porque o foco, o profundo da rejeição, a raiz da rejeição é uma autoimagem distorcida, desvalorizada, desmerecida, corrompida. E uma autoestima distorcida, desfragmentada. Por quê? Porque a autoimagem e a autoestima é exatamente aquilo que você deve sentir na sua identidade a partir do que Deus pensa sobre você, do que Deus disse para você, de quem Deus diz que você é. É você se ver aos olhos de Deus. Quando ele consegue distorcer essa autoimagem, essa autoestima, ele instala uma plataforma de rejeição. O inimigo, ele traça essa trajetória atacando pessoas aonde, principalmente. Deixa eu fazer você entender aonde é esse foco. E porque Jesus, quando foi rejeitado, ele não sucumbiu a essas cargas, a esse esquema da rejeição. Ele foi a pedra de esquina, a pedra angular, né? A pedra que os edificadores rejeitaram. Essa se tornou a principal pedra de esquina. Jesus superou toda a rejeição, né? O diabo, ele vai traçar uma trajetória atacando as suas necessidades básicas. Todo ser humano tem 3 tipos de necessidades. Necessidades espirituais, necessidades emocionais e psicológicas e necessidades físicas. Olha que incrível, né? O diabo, ele é oportunista. Ele vai aparecer aonde você tem fome, aonde você tem sede. Aonde ele apareceu no deserto para Jesus foi quando? Quando no final do jejum ali, nos 40 dias que Jesus passou no deserto, o diabo chegou quando ele sentiu fome. O diabo vem na tua fome. Fome é o quê? A ausência de alimento, a ausência de suprimento naquela área específica. A ausência do nutriente, a ausência de energia, pela falta de alimentação. Seu organismo, ele começa a se consumir, ele precisa de reposição e ele não encontra essa reposição. Então, isso se torna uma fome. Até aqui tudo bem, gente? Então, esse esquema, ele vai seguir aqui, ó. O esquema da rejeição, ele vai começar na nossa vida onde? Na falta de suprimento das necessidades humanas em comparação com as exigências do mundo. O mundo exige, o mundo jaz no maligno. Então, o mundo aqui, quando a gente for falar de mundo, a gente vai falar de sistema maligno regido por Satanás. Tá bom? Então, olha, necessidades espirituais, emocionais e físicas. Eu vou dar exemplo para vocês aqui. Eu escrevi aqui, vou dar exemplo para vocês. Nas espirituais, qual é a sua maior necessidade? Qual é a maior necessidade do ser humano?
a necessidade de Deus. Nós fomos criados para o Senhor, nós fomos gerados por Ele e o pecado nos separou dele. Então, nós já nascemos com um vazio que nos leva a buscar a Deus. Só que nos leva muitas vezes a buscar a Deus nos lugares errados. Buscar a Deus nas religiões. Você acha que tem uma gama de religiões com uma gama de enganos? Por quê? Uma pessoa que é muito ligada a um parente e esse parente morre. Como o inimigo vai enganar esta pessoa numa falsa religião? Dizendo, esse parente voltou, ele quer falar com você. Só que é um demônio que está se apresentando. Oi, minha amiga, pastora Deusdete, um beijo. Como é que ele vai se apresentar para você? Com uma religião falsa, para aprisionar você naquele engano. Então, o vazio que nos leva a buscar a Deus em lugares errados, cobertos de enganos e filosofias humanas, vai fazer o quê? Vai causar frustração. Quantas pessoas você escuta que vai aí em vários tipos de religião que pede obrigação, pede para você se humilhar, e é um ambiente sujo, um ambiente que você só tem que dar, é barganha direto, e você sempre está oprimido, sempre está vazio. Cura aqui, uma cura espiritual num lado, aí adoece do outro, né? E o que nós vemos aqui agora no emocional, na necessidade emocional, aonde essa plataforma de rejeição também se instala? Quando o emocional não é suprido, principalmente na infância. Todo ser humano tem necessidade emocional de afeto, de valorização, de aceitação, de pertencimento. O que vai acontecer? Como nós todos precisamos ser valorizados na nossa habilidade, o diabo ele vai fazer o quê? Vai colocar na boca das pessoas que são nossos maiores afetos as críticas para dizer, você não presta para nada, você faz tudo errado. Isso vai abrindo o quê? Dentro de nós, feridas, dores, rachaduras no coração, aonde esses espíritos malignos eles vão ali implantando você. Realmente você não tem valor, realmente você não faz nada certo, realmente está tudo errado. Então, você não tem habilidades, você estraga tudo. Você é estabanada. E aí o que você tenta fazer? Tenta fazer tudo certinho, tudo perfeito, perfeccionismo. Porque se for perfeita, não tem como as pessoas não me amarem. E aí você fica uma pessoa rígida, uma pessoa crítica, uma pessoa que repete o padrão que lhe foi dado na linhagem da sua família, na geração anterior. Maldição hereditária existe. A maldição, ela é toda anulada, ela é quebrada na cruz do Calvário. Eu digo quebrada porque a maldição traz consigo um jugo. E o jugo, ele é despedaçado, ele precisa ser quebrado. Despedaçado pela unção. Veja, todos precisamos nos sentir amados, nos sentir especiais por quem somos, não pelo que fazemos. Aí você escuta, se você não tirar uma nota boa, você vai ficar de castigo. Então, eu sou a minha nota. Se eu não tiro 10 o tempo inteiro, eu sou burra. Aí vem as comparações, mas a sua irmã é estudiosa, você é preguiçosa, mas a sua irmã é lenta, é rápida, você é lenta, mas a sua irmã é bonita, você é inteligente. O que você quer dizer com isso? Eu não sou bonita. E a outra que é bonita, pelo menos recebeu um elogio, mas ela, né, não vai se sentir assim, então eu sou burra, eu sou bonita, mas sou burra. Ela não vai fazer essa conta. Mas a que falou que você não é bonita, mas é inteligente, ela vai se sentir o quê? Eu não sou bonita. Sendo que cada um de nós tem uma beleza, né? Então, a gente sabe que nas necessidades emocionais, como, por exemplo, quando você não se sente pertencente em grupos, você não se sente bem-vinda, bem-quista, em grupos de relacionamentos e afinidades. Aí o diabo, ele se encarrega de botar no teu caminho as pessoas mais falsas, mais traidoras, mais aproveitadoras, mais manipuladoras que existem na vida. Que chegam te servindo, chegam dizendo, eu tenho aliança com você, ai como eu te amo, ai, mas aí tá o tempo inteiro durante a caminhada duvidando de você, tá o tempo inteiro na caminhada falando de você, contrariando tudo que você fala, não confia na unção que o Senhor derramou sobre a sua vida,
Então, não tem porquê, né? Você continuar com isso. Necessidades físicas, atenção. Todo ser humano tem necessidade de atenção, tem necessidade de segurança, tem necessidade de suprimento, né? Cuidado. Um lar que acolhe é um lar que ama. Agora, um lar que não acolhe, negligencia cuidados, é um lar que faz o quê? Que mensagem que passa? Você não é amado, você não é querido, você não é importante. Se uma criança fica muito tempo com a fralda suja, qual é a mensagem que eu estou passando? Se uma criança não é alimentada, que mensagem eu estou passando? Se ela está chorando de fome e a mãe tá para lá, né, na internet, no celular, não tá nem aí, não tá nem ouvindo, não tá dando atenção, qual é a mensagem que se passa para essa criança? O que você sente, a dor que você sente, a fome que você sente, a necessidade que você tem não é importante. E aí cresce uma mulher que tem as necessidades dela não supridas e ela vai aceitando qualquer coisa, qualquer migalha. Ela vai se sentindo cativa de ser tolhida e aceitar aquilo de bom grado. Pessoas que, por exemplo, não vivem num ambiente de paz, essa questão física precisa de um ambiente limpo, um ambiente de paz, de bem-estar. Pessoas que não cresceram nesse ambiente, elas vão se sentir rejeitadas. Por exemplo, são pessoas também que não se sentem bem em ambientes de riqueza, em ambientes muito arrumados, muito organizados. Então, elas se sentem constrangidas. Elas aparecem, eu não sou daqui, eu não me encaixo nisso, eu não me sinto bem. Ela só se sente bem no ambiente desordenado, desorganizado, porque é o que ela está acostumada, né? Resumidamente, o suprimento dessas necessidades manda uma mensagem de aceitação, de amor, de valorização. Aonde não há o suprimento, há a rejeição. A rejeição é a ferramenta mais poderosa, minhas amadas, do inimigo. Sabe por quê? Porque ela consegue promover a mais profunda forma de distorção da personalidade do ser humano. Ela faz o ser humano acreditar que ele está desconfigurado e que não tem jeito para ele. E rouba, desconfigura, distorce a essência daquela pessoa. Ela para de acreditar nela, ela se perde dentro dela mesma. Aí ela se torna agressiva, ela se torna, sabe, negligente, ela se torna uma pessoa irresponsável. Não tem como você caminhar na vida assim, não dá. Aqui começa o trabalho bem orquestrado do diabo. Cada necessidade representa uma oportunidade, sabia? Cada necessidade nossa não suprida representa uma oportunidade para o inimigo trabalhar como base de plataforma de rejeição na alma do ser humano, configurando a mente dele, sabe? Fazendo ele acreditar que ele não tem valor, ele não merece. Essas necessidades não supridas vai gerando um buraco dentro do coração da gente. De todos nós nos sentimos rejeitados de alguma forma, em alguma instância. É verdade ou não? Tô falando alguma mentira aqui? Não tem ninguém na face da terra que não tenha sentido isso alguma vez na vida, minhas amadas. Nenhuma. E ainda sente. E ainda às vezes, quando você se sente mal num ambiente, você às vezes tem dúvidas, questionamentos sobre o seu propósito, sobre o seu chamado, sobre a missão que Deus tem para você, sobre o seu valor, sobre se você vai conseguir ou não. Tudo isso é rejeição. Tudo isso é essa sensação de que você não vai dar conta, que aquilo não é para você, sabe? Isso é rejeição. Necessidades não satisfeitas geram essas fomes e essas sedes, esses buracos existenciais pela falta de suprimento necessário. Aí vai para o mundo, para os lugares errados para tentar suprir. Aí vai colocar a tentativa de se suprir no ser humano, num outro ser humano que também se sentiu rejeitado, num outro ser humano que também está marcado pelo abandono, num outro ser humano que também está tendo as suas capenguices, as suas compensações, as suas doideiras. E aí, o que vai acontecer? Essa rejeição ela vai ser consolidada, porque essa pessoa vai ser frustrada na expectativa de terceiros, ela vai ter olhares de pessoas repousando sobre ela com censura, e ela vai se sentir errada, ela vai se sentir inadequada, ela vai se sentir um peixe fora d'água, ela vai se sentir exigida demais, ela vai se sentir sufocada. Entenderam? É muito nítido, né? Agora eu quero trazer para você algumas formas, uns sintomas muito assim
corriqueiros, que a gente não se atenta que o inimigo tem trabalhado. Você pensa, é assim mesmo. Exemplo, o que o mundo vai exigir de você que uma necessidade sua não suprida, que fincou, semeou rejeição e fincou raízes, cresceu para baixo aí no teu coração, raízes de rejeição, o que vai acontecer? Quais são os sintomas que você vai mostrar? O mundo ele vai exigir o quê? Lembra que eu falei? Tem a instalação da semeadura da rejeição, né? Pela frustração dos vínculos de afeto, dos primeiros vínculos de amor, que trazendo aí, né, as cargas geracionais de outras rejeições. E aí isso vai fazer uma fórmula perfeita de Satanás com as exigências do mundo, que é o falso padrão de correto, o falso padrão de beleza, o falso padrão de santo, o falso padrão de inteligência, o falso padrão de tudo para te obrigar a tentar se encaixar em algo que não é para você. E aí você, sentindo-se rejeitada, sentindo-se não encaixada, muitas pessoas até tiram a própria vida. Status e posição social. Se você atende ao status exigido daquele grupo em que você está inserido e a posição social daquele grupo, você se sente como? Me sinto bem e se sente melhor que outras pessoas que não estão naquele status que você. Mas se você não atende, como você se sente? A rejeição vem forte, né? Você se sente inferior. Outro sintoma, condição financeira. Se você atende aos parâmetros daquele grupo que você tá, tem gente que tem uma gana por dinheiro, por ganhar dinheiro, por ficar rico, próspero, e a internet está ajudando isso, tá inflamando isso de uma maneira que você não tem noção. Todo mundo agora quer ser rico, todo mundo agora quer postar foto instagramável, todo mundo agora quer ter carro importado, todo mundo agora compra bolsa fake para passar de bolsa de marca. Em nome de Jesus, nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos fingir o que não somos e o que não temos para ter algum valor. Mas a carga de rejeição vem forte. E aí, se você não atende ao padrão social que você quer ou que você está inserido, você se sente como? Você não se sente merecedora. Você se sente rebaixada, né? Você se sente diminuída. Você se sente subserviente, subjugada, como se fosse a empregadinha. É a síndrome da empregadinha. Aí, como você não tem o dinheiro, você está sempre fazendo o quê? Deixa que eu faço, eu sirvo, eu tô, porque você quer estar naquele meio. Aí já é a cobiça do próprio coração. Outro sintoma, beleza física, padrão exigido. Queridas, a beleza física ela é de épocas e épocas, de ciclos e ciclos. Antigamente, a mulher mais cheinha que era bonita, era considerada bela. A mulher que tinha aquele corpão violão, em outra época, era bela. Hoje em dia, a mulher extremamente magra, anoréxica, com um padrão absurdo de magreza, né, de supressão, de nutrição até, que é o padrão. E tudo que está fora disso é avantajado, é distorcido, ou aquele padrão marombado de mulher masculinizada. Minhas amadas, nós não podemos nos medir por essa régua. Quando você, olha se você tem rejeição, quando você atende ao padrão que a mídia está dizendo que você tem que ter, que o Instagram está dizendo que você tem que ter, aí você se sente bem. Uau! E se você não se sente bem, você arruma logo uma forma fake de tirar uma foto de um ângulo que pareça alguma coisa que você não é. Eu amo aquelas postagens de foto, tipo assim, no Instagram, vida real. Aí a pessoa relaxada na praia, aí tem as gordurinhas, dobrinhas, né? A celulite aparecendo aqui, do lado da perna. De boa, mulher que não tem celulite não é mulher. Entenda isso. Mulher que não tem a barriguinha de estrogenada, né? De estrogênio. Não é mulher. Fique em paz, não é mulher. Não é mulher, é outra coisa. Mas mulher não é. Você vai entender que o padrão, ele te obriga a entrar numa forma que muitas vezes não vai te fazer bem. A maioria das vezes não vai te fazer bem, você não vai ser você mesma. Eu acho lindo uma mulher que é mais cheinha, mais plus size, ela é feliz. A estrutura dela, meu Deus do céu.
Eu canso de falar para as meninas que são mais plus size lá, não sei se acho que a Robertinha ainda tá aí na live. A Robertinha, a Carlinha, são lindas, maravilhosas. Eu falo assim, ó, vocês podem tentar emagrecer mais por saúde, para vocês se sentirem mais ágeis, menos pesadas e tal, mas não para ficar magra. Porque olha a mão de vocês. A mão de vocês é uma constituição óssea grande. Se você ficar magra, você vai ficar feia. Né? Eu falo pra minha mãe, você já tá numa idade, você tem que ter bochechinha. Não pode ficar muito magrela não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Então a gente precisa estar feliz com aquilo que Deus nos criou, não com o que o padrão do mundo está exigindo. Se você satisfaz isso, você fica bem com você mesma, valorizada. Mas se você não satisfaz, como é que você se sente? Inferior, inadequada, excluindo tudo, né? De você. Você fica complexada, você não se inclui, você se exclui. Tem mulher que nem gosta de ir na praia, não tá. Vai um passeio na piscina, tem retiro na igreja, não quero ir. Fica ali, inventa 1000 coisas, né? Inteligência e formação intelectual. É óbvio que tem mulheres que têm preguiça de estudar, preguiça intelectual, preguiça de buscar a verdade. E a gente tem visto no Mindset Feminino, né, na nossa jornada que está na Save, que um dos pilares da feminilidade é a busca pela verdade através do ensino e do aprendizado, né? E que isso é muito feminino. Isso traz feminilidade para a mulher porque a mulher busca segurança. E encontrar a verdade das coisas traz segurança de propósito, traz segurança de vida. Então sabe o que com a gente? Quando a gente busca estudo, a gente busca conhecimento, primeiramente da verdade, a verdade que liberta, que é a palavra de Deus, e posteriormente de conhecimento intelectual, vida intelectual bem desenvolvida, você vai perceber que você vai ficar mais segura, você vai ter conteúdo, você vai ter mais respostas, você vai ser uma mulher que não tem necessidade de ficar na sombra de ninguém, não tem necessidade de ficar ali insegura. Agora, a próxima jornada, que começa dia 18 de outubro, vai ser heranças espirituais familiares. Nós vamos libertação aí de rejeição, abandono. Então, vocês já tá abertas as inscrições, tá? Vou avisar para vocês, já tá o link na bio. As inscrições já estão abertas e vai ser um destravar, tá, amadas? Eu convido vocês a estarem caminhando junto nessa nova temporada na jornada da comunidade Save, para você se tornar sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora nesse discipulado de mulheres, que vai ser libertador nessa jornada. Eu vou trazer questões de maldição hereditária, quebra de padrões, eu vou trazer libertação de linhagem espiritual amaldiçoada, sementes geracionais, migalhas geracionais, enfim, uma bênção. Aí, prosseguindo aqui, conhecimento. Se você... Agora, todo mundo tem que estudar muito, todo mundo tem que ter muito livro, todo mundo tem que fazer muito curso, muita informação, a cabeça fica desse tamanho de tanta informação, sem nenhuma revelação, sem nenhuma prática. Ou seja, tá uma epidemia do mergulho do pato. Sabe o que é a epidemia do mergulho do pato? Vários mergulhos em vários assuntos na superficialidade, sem profundidade nenhuma. Então, a mulher não consegue ser profunda em nada. Ela pega uma informação aqui, pega uma informação ali, pega aqui, pega ali, faz um scrapbook e ela acha que tá tudo bem. É a mulher coxa de retalhos que eu já tenho falado exaustivamente aqui com vocês. É a mulher que olha a vida de uma, olha a vida de outra, tá dando certo isso, tá dando aquilo, ela copia e cola nela, costura nela e vira uma coxa de retalhos. Ela não passa pelo processo com o Senhor, tecendo ela na história dela. Entende? Ela não passa o processo com o Senhor tecendo ela. Outra, personalidade. Hoje todo mundo tem que ser extrovertido, falar muito. E aí, se você não faz isso, o que você é? Se você é um pouco mais tímida, você não é convidada, você não é contada, você não domina o ambiente, você fica insegura, né? Você fica constrangida, envergonhada, se sentindo um peixe fora d'água. E aí você deixa de participar de coisas que é pra você. Outros sintomas, né, de rejeição é as pessoas que querem obter a valorização como pessoa a partir de conquistas pessoais, a partir de
lutar, se desgastar, perder saúde, perder a vida na família, perder a vida de todas as maneiras, lutando para chegar a um lugar de reconhecimento. E isso também acontece. Pois é. Dentro do ambiente. Acontece dentro do ambiente eclesiástico. É uma luta por poder, é uma luta por título, é uma luta por um lugar, é uma luta por um microfone, é uma luta para cantar, é uma luta para estar no meio, naquela mesa. Eu tenho que estar naquela mesa, porque se eu não estiver naquela mesa, queridas, em nome de Jesus, só o Senhor sabe o que é falado naquela mesa. Só Deus sabe qual a comida que é servida ali, minhas amadas. O Senhor está te dando livramento. Se você não foi chamada para essa mesa, é livramento, amada. Fica em paz. Fique em paz, fique em paz. Fala pro teu coração assim, fique em paz. Jesus está falando com você? Fala assim, tá assim, fala mais, Jesus, fala mais, fala mais. Fala no profundo. Então, ó, tentar provar o seu valor torna pessoas agressivas. Quando elas não obtêm o que elas gostariam, elas se tornam agressivas. Elas querem ganhar a força. Primeiro, elas começam com vitimismo. Aí elas choram e fazem. E como elas veem que não estão conseguindo convencer através do vitimismo, através da chantagem emocional, através da autopiedade, elas partem para agressividade, para a cobrança, sabe? Para a agressividade, a cobrança, é isso, é aquilo, e ninguém me reconhece. Oh, meu Deus do céu, a rejeição gritando aí. Você precisa de cura, minha amada. O Espírito Santo quer que você seja livre desse cativeiro. Pai e mãe são os maiores perpetuadores de uma linhagem de rejeição que vem de heranças passadas. Padrão familiar de rejeição gera rejeição na próxima geração. Pais e mães rejeitados rejeitam filhos de formas diferentes. Depreciam, criticam muito, diminuem, faz aquelas brincadeiras destrutivas que eu já falei, né? Muitas críticas, fazem imposições. Tem até mães e pais que competem com os filhos, mãe que compete com a filha pela atenção do pai, pai que compete com o filho pela atenção da mãe, enfim. Esses padrões, eles vão treinando gerações. Uma geração treina a geração seguinte para perpetuar esse ciclo de maldição. E é isso que nós queremos quebrar, em nome de Jesus. Isso vai gerando um orgulho, e o orgulho abre uma ferida. Essa ferida é espiritualizada por demônios, e isso vai gerando um padrão de dor que começa na carência afetiva, passa pela justiça própria, vai para a divisão, para as rupturas, para as brigas, né? Pelas desavenças, para as discórdias, que ferem mais ainda, e aí gera a maldição para a geração posterior. Isso como? Quando você tem uma ofensa e você não perdoa essa ofensa. Ofensa não perdoada, ofensa menos perdão, igual a rebelião. Então, o que a gente precisa entender? Que a cruz resolveu todo esse abandono de rejeição. A cruz resolveu todo o abandono, toda a rejeição, toda a dor. E esses esquemas de rejeição que eu trouxe aqui para você, isso é muito superficial, tá? Muito superficial. Tem muito mais coisa. Existem... por exemplo, existe o ciclo da depreciação pessoal, que eu preciso falar com vocês, mas é muito extenso, é muito profundo. O ciclo das decepções que geram complexos, frustrações que geram complexos, carência afetiva que passa pela necessidade de aceitação e que você segue nesse curso de depreciação pessoal, que você vai aceitando essas cargas, né, de rejeição que geram dores emocionais muito profundas, que faz com que você entre
nos cárceres. E aí você que foi encarcerada, você se torna uma carcereira. Você que foi aprisionada se torna em aprisionadora. Porque é uma reprodução de padrão, né? E esses cárceres da alma, da mente, eles vão fazendo você introjetar o quê? Racionalização, tem explicação para tudo. Já viu a pessoa que tem explicação para tudo? Que na hora que você tá conseguindo fazer ela entender o ponto onde ela tem que se arrepender, onde ela tem que mudar, aonde ela tem que confessar, ela vem assim, mas ela traz outro assunto. Ela foge, ela escapa daquele alvo e ela sabe que você está tentando ali explicar e você está com a graça do Senhor falando, olha, você precisa ser menos assim, você precisa perceber, olha, se arrepende disso, isso aqui é pecado. Você dá nome para isso de temperamento forte, né? De é meu jeito, mas a Bíblia diz que é pecado, né? A Bíblia diz que a ira passando para raiva, passando para fúria, ela é pecado. É só você olhar o original das palavras. Irai-vos e não pequeis, né? Existe um tipo de ira que não é pecado, né? Mas existe um tipo de ira que se transforma em raiva, se transforma em fúria, que realmente você vai pecar contra o Senhor. E pecado a gente só resolve com arrependimento e confissão. Então, por isso que muitas pessoas que não sabem reconhecer a dor da rejeição como sintoma, o esquema ali da rejeição, ela também não sabe identificar as áreas que elas precisam se arrepender para confessar, para quebrar esse ciclo na vida delas e serem libertas, né? E por isso, existem também várias compensações, tentando pagar pelo erro dos outros. Eu até vou postar um texto dizendo, né, sobre a responsabilidade, você assumir a responsabilidade das pessoas não te torna uma pessoa mais espiritual, né? Porque o Messias já veio, que paga os pecados já veio, e ele não somos nós. Padrões de agressividade e possessividade. Pessoas que são possessivas, querem aquela pessoa só para ela. Ela faz vários esquemas. Por quê? Porque ela tem medo de ser rejeitada. Então, ela faz vários esquemas para isolar aquela pessoa só para ela, porque ela tem medo de ser rejeitada por aquela pessoa, ou que apareça uma outra pessoa melhor, com mais dons, com mais coisas. E às vezes não é nem isso. Não é dom, não é nada. É afinidade. Às vezes a pessoa tem uma afinidade, né, maior. Então, como ela não tem essa afinidade, o que ela quer? Ela quer isolar aquele ser humano que ela elegeu para ela, para tirar todas as outras pessoas de acessar aquela pessoa, que aí ela fica com a pessoa só para ela. Isso é rejeição pura, né? Esquema de rejeição. Agressividade, essa dor interiorizada, ela vai se mostrar com violência. A pessoa que grita muito, se desestabiliza com facilidade, pessoa muito mandona, muito agressiva, perde a paciência rápido, pavio curto. É a pessoa mais medrosa que tem. A pessoa que tem muito medo de ser deixada, medo de ser abandonada. Então você vê essas pessoas, você começa a ter mais compaixão. E se você é essa pessoa, você precisa de cura, precisa de libertação. Então, eu quero convidar você. Nós estamos abrindo as inscrições hoje. Eu abri hoje, né? Eu botei a live para fazer ontem. Eu falei, vamos, equipe, vamos botar para abrir aí. Logo, eu ia falar mais para frente para vocês, mas decidi falar logo, porque tem tudo a ver com esse tema também, né? Padrões geracionais. O padrão de rejeição, de abandono, de traição, de manipulação, né, de humilhação, ele é treinado na geração presente para passar para a geração futura, né, para ministrar nas gerações posteriores. Isso precisa ser quebrado. E nessa jornada eu vou trazer algumas leis espirituais que você precisa conhecer, algumas leis espirituais que precisam ser mantidas, outras precisam ser quebradas. Né? Existem leis que você precisa conhecer. Meu povo perece por falta de conhecimento. Tem padrões geracionais que estão na sua família, que por isso que algumas coisas ficam paralisadas, e você não consegue compreender. Você não consegue saber o que fazer. Você já orou, jejuou, mas está orando, jejuando, mas não está pegando no foco, né, daquela estrutura maligna que Satanás está usando. Então é preciso ter conhecimento,
É preciso entender o mecanismo para que você possa agir. Por exemplo, tem pessoas que estão presas num lugar espiritual e que os seus ministérios, eles não conseguem avançar. Tem pessoas presas em lugares, cativeiros espirituais de dores, em que elas não conseguem avançar, que elas pensam que estão resolvidas, pensam que está tudo ok, mas quando vê o padrão se repetindo, elas dão 1000 desculpas, não sabem lidar, se rendem, acabam muitas vezes se submetendo a abusos, se submetendo a imposições antibíblicas, porque elas não sabem identificar padrões malignos espirituais geracionais. Mulheres que aceitam abusos de seus maridos. Você precisa aprender a se dar o respeito. Muitas vezes vocês colocam na caixinha de perguntas, marido abusivo, marido isso e aquilo. Eu falo, olha, as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite, inclusive marido, inclusive esposa, inclusive pai, inclusive mãe, inclusive líder. Então é bom a gente entender sobre essas coisas, né? É bom a gente perceber isso aí. Então, eu quero orar com você para que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê visão, que o Senhor te dê entendimento, e eu te convido a fazer parte dessa jornada, dessa nova jornada da comunidade Save, que vai ser profunda, vai ser libertadora. Nós vamos ter lives juntas de libertação, de quebra de maldições, de identificação. Eu vou tirar vocês de alguns lugares espirituais de cativeiro em nome de Jesus, para honra e glória do nome do Senhor. Orem por mim, que essa jornada aí vai ser, né, de um peso espiritual que necessita de uma unção realmente renovada, né? É claro que é o Senhor Jesus que é o libertador, é Ele que vai fazer todas as coisas. A comunidade Save vai ser um canal, mas o Senhor conta com os trabalhadores da Seara. O Senhor, Ele escolheu fazer parceria conosco, então nós precisamos dar voz a esse chamado e dizer sim para esse chamado. Eu quero orar com você, tá bom? E te convidar. As mulheres que estão sentindo agora no coração queimar, faz logo a inscrição, porque as vagas vão esgotar e eu vou fechar. Por quê? Porque na sala não vai ter espaço para receber todas vocês. Então eu vou fazer mais restrito, tá? Então não vão ser muitas vagas. Eu acho que eu vou abrir só 50 vagas dessa vez. Então vai ser algo bem restrito, tá, queridas? Bem restrito mesmo. Então vai lá, corre lá, porque isso aí acaba bem rápido, tá? E se acabar antes do dia 18, se acabar hoje ou amanhã, eu vou fechar. Vou botar lá o pop-up lá na página de que aí é lista de espera, tá bom? Porque é algo com qualidade, não é um monte de gente aleatória que quiser, né? Você precisa entender que o Senhor está te chamando para esse tempo, né? Na comunidade Save você não é mais um número, você não é mais uma inscrição. Você é uma pessoa chamada pelo nome, né? Que a gente dá a mão e que a gente está junto. Então você precisa, sabe? Precisa mesmo. Avançar nisso, toma logo essa decisão, avança nisso, faz a inscrição. É claro que essa jornada ela vai ser para o anual, ela não vai ser para o mensal. É uma jornada muito específica que eu estou fazendo para quem é anual. Vai ser online, sim, online. Vai ter as ministrações gravadas, como toda jornada, e vão ter as lives das discípulas, tá bom? A live das discípulas, elas são lives semanais, nosso encontro cara a cara. Às vezes a gente faz, eu fico só no vídeo e vocês ficam nos comentários, mas a maioria das jornadas é a gente na mesma sala, cara a cara, todo mundo se vendo, todo mundo de câmera aberta, como sempre foi, tá? Mas eu vou ter que restringir o número de pessoas, tá bom? O meu ring light apagou porque minha bateria do computador acabou. Então vamos orar. E eu sei que o Senhor vai fazer algo muito grande na sua vida e vai destravar a sua casa. Não é, querida, só sobre um momento, é sobre uma linhagem, é sobre um destravamento mesmo de quem você é, do seu propósito. Então, denúncias vão ser feitas com mais profundidade, esquema mesmo
ali de acorrentamento, sabe? Tem muita mulher acorrentada em maldições, que não sabe que está acorrentada, né? O anual é o anual da comunidade, isso mesmo, anual. Porque o anual é uma predisposição a um discipulado, uma caminhada junta. Quer dizer assim, eu quero me lançar nisso, eu quero viver uma nova vida, eu quero viver um novo ciclo, eu quero viver uma nova jornada, eu quero viver uma nova temporada na minha vida com mulheres que são libertadoras, estão sendo libertas, estão crescendo, estão se aprofundando, estão conhecendo mais o Senhor, já identificaram o seu propósito, estão avançando no chamado, estão sendo discipuladas de verdade. Tá bom, queridas? Que o Senhor abençoe vocês. Eu quero estar orando agora para proteger você, porque você recebeu aqui muitas cargas, né, de revelação, e o inimigo ele vai tentar de todas as formas confundir aí tua mente e tirar essas verdades da tua mente, lançando dúvidas. Então, eu quero blindar a tua mente e teu coração nessa hora. Amém? Você ora comigo? Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar, Pai, cada mulher. Eu quero blindar, Pai, a mente delas, o coração delas, no nome de Jesus. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça agora algo poderoso, que o Senhor venha blindar com teu escudo, Senhor Deus, o escudo da fé, o coração das minhas irmãs, e que no nome poderoso de Jesus o Senhor seja glorificado na vida delas. Que nenhuma ave de rapina roube essa semente, e que essa semente de fé, essa palavra revelada, venha agora, em nome de Jesus de Nazaré, frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Um grande beijo para você. Deus te abençoe e tenha uma noite de vitória. Um grande beijo e nós nos vemos no próximo post, na próxima live. E você que é da comunidade Save, eu te vejo lá no nosso grupo VIP do Telegram e na nossa plataforma querida, abençoada. Tá bom? Um grande beijo. Eu vou deixar a live salva, pode deixar. Marca as pessoas aqui, envia para quem você deseja abençoar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.